Olá, família, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Espaço Novo Tempo de Belo Horizonte, uma comunidade adventista do sétimo dia que busca viver a simplicidade do Evangelho, e agora a gente está experimentando esse processo de igreja virtual, igreja online aqui, de casa para casa. Então, sinta-se literalmente em casa e à vontade também para interagir conosco nas nossas redes sociais. A gente está pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, e é muito bom ter você com a gente. Espero que a gente passe alguns momentos aqui muito especiais juntos na Palavra de Deus. Estamos confinados, né? A maioria das pessoas está confinada em suas casas, mas existem aqueles que infelizmente estão presos no hospital, ou trabalhando, ou internados, outros que estão também confinados em algum tipo de atividade laboral que eles não podem interromper. Mas como fazer agora, em virtude de todas essas coisas que estão acontecendo? O coronavírus não infectou todo mundo, mas já afetou o mundo inteiro, de alguma forma. E a proposta dessa série é que a gente aprenda a deixar a ansiedade nas mãos de Deus, não nos deixarmos prender por ela e confiar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas nas mãos de Deus. Nos 2 últimos sábados, nós refletimos na Páscoa primordial, inaugural, aquela Páscoa que aconteceu lá no Egito. E depois a gente refletiu também na Páscoa da cruz, na qual Jesus, o Cordeiro de Deus, se entregou para que aquelas famílias e para que as nossas famílias pudessem viver. Bom, agora, nesse momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu depois daquela Páscoa, né? Mas lembrando daqueles momentos, a gente percebe que Páscoa foi um momento caseiro, de expectativa em relação ao que ia acontecer no futuro, semelhante ao que a gente está passando agora nesses momentos, né? A fé pode trazer uma total diferença na nossa vida, na minha vida e na sua vida, de como que a gente vai passar por esses dias maus. E eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários como é que você está se sentindo, o que está se passando aí com você. Se você tem algum pedido especial de oração, algum agradecimento a fazer a Deus, a gente quer orar com você. E vamos aproveitar esse momento para fazer isso juntos. Feche os seus olhos aí onde você está mesmo e vamos falar com Deus. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, eu te agradeço, te louvo por mais uma vez nós termos a chance de nos encontrarmos aqui para refletirmos um pouco mais sobre a Bíblia e sobre o teu plano para as nossas vidas. O tempo que a gente está vivendo é um tempo estranho, um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo complexo, que nós precisamos da tua intervenção em nossas vidas. Eu te peço que seja uma oportunidade também de nós crescermos, uma oportunidade também de nós tirarmos algum proveito disso para o bem de cada um de nós. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza enquanto refletimos na tua palavra e que a gente possa sair depois desses momentos mais cheio de ti. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por estar na nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Amigos, o confinamento em massa, inclusive daqueles que não fazem parte do grupo de risco, é uma medida super importante para a gente limitar a expansão do Covid-19, porque qualquer pessoa pode adquirir o vírus, pode transmitir o vírus, mesmo sem ter qualquer tipo de sintoma. Só que a gente pode contaminar os outros, ao invés de com o vírus, contaminar com algo de bom. Você não acha? Ao invés de morte, existe a chance de espalharmos para alguém ao lado o que pode curar. Depois daquela Páscoa, na qual Jesus morreu e ressuscitou, os seus seguidores eles conviveram um pouco mais de tempo ainda com o Salvador, cerca de 40 dias aproximadamente, e após a sua ascensão aos céus, os discípulos seriam contagiados por algo muito especial, todo especial. E a gente vai ver isso no livro de Atos. Então quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Está lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, no capítulo 1. A gente vai ler dos versos 12 até o verso 14. Acompanha comigo a leitura, por favor. Atos 1, de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo.
onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A primeira coisa que essas testemunhas oculares fizeram após contemplarem Jesus subir foi voltarem para Jerusalém e ficarem reunidos numa casa. Sim. Antes isolados, agora unidos debaixo do mesmo teto. Quem estava ali? Os 11 discípulos de Jesus. Afinal de contas, Judas já tinha suicidado, ele estava morto. Também estavam ali mulheres, que pode ser uma referência às esposas desses, ou também aquelas mulheres que ficaram ao lado da cruz de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus, Maria, essa é a última menção dela no texto bíblico, e os irmãos dele. Dele quem? Os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. E para que eles estavam ali? Bom, o texto bíblico diz que eles estavam ali e perseveraram unânimes em oração. Sim, eles se uniram para orar. Uma outra possível tradução para unânimes seria que eles perseveraram com uma somente, ou ainda com a mesma paixão. Que incrível mudança de atitude. Vocês não acham? Dias antes, os discípulos de Jesus estavam competindo entre si na ceia. E logo depois que Jesus foi preso, eles foram dispersos. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Você pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 7. E Maria viu seu filho morrer sem ter apoio de praticamente nenhuma daquelas pessoas que estavam ali. Repara que esse grupo tinha tudo para ter rixas e discussões. Todavia, ao invés disso, sob incessante oração, deixaram as diferenças de lado e mantiveram a mente e o coração focados no Senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Quantas vezes nós resolvemos os desencontros e as diferenças da nossa vida e das famílias com oração? Quantas vezes a gente decide desfocar do próprio sentido real que vai trazer transformação para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, através da oração, e a gente, ao invés disso, a gente entra em rixas e discussões? Por que ao invés de palavras ríspidas ou indiferença, nós não insistimos em orar uns com os outros? Será que essa não é a melhor alternativa, principalmente esses dias que a gente está ficando muito junto em casa? Se tem algum problema, se tem algum impasse, vamos sentar e orar. Vamos sentar e dialogar. Vamos sentar e conversar. É assim que aconteceu com os primeiros cristãos. É assim que aconteceu lá no início de tudo. A oração infectou todos, de modo que eles continuaram confinados até um outro contágio maior ocorrer. E esse contágio está também no livro de Atos, capítulo 2. Quero te convidar para ir lá, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ao seguirem as orientações de Jesus, orando e unidos dentro de casa, foram agora contagiados com o Espírito Santo. Exatamente, foi isso que aconteceu. A sua presença encheu toda a casa. Mais uma vez, eles estão em casa. Ninguém ficou imune. A fé desencadeou oração perseverante,
que promoveu perdão e unidade, resultando agora em pessoas cheias do Espírito de Deus. A família de fé estava contaminada com o poder divino. O principal efeito desse contágio celestial foi começarem a falar as grandezas de Deus para diversos indivíduos vindo de nações de toda a terra na sua própria língua materna. Se você continuar a ler o texto de Atos 2, você vai perceber exatamente isso. Que eles ouviram as grandezas de Deus na língua exata que eles tinham das suas próprias nacionalidades. A partir de casa e sob orientação do poder do Espírito Santo, eles saíram dali em direção a Jerusalém, em direção a todo mundo, contagiando a todos com as boas notícias a respeito de Jesus. Eu não sei se você está notando, mas desde que a gente começou essa série, a gente percebe que as casas, elas são primordiais e centrais na história da igreja cristã, especialmente no seu início, na história dos seguidores de Jesus. De fato, até o quarto século, as igrejas cristãs, elas se reuniam em casas, não em prédios, catedrais, edifícios, que a gente costuma chamar de igreja. Se você ler as cartas do Novo Testamento, a maioria delas, ou boa parte delas, conclui com uma nota de saudação a igrejas que se reuniam em casas, testificando esse fato, de que as igrejas elas aconteciam nas casas. Os primeiros cristãos, eles não iam à igreja, eles eram igreja nas casas. O conceito bíblico de igreja ele está muito mais atrelado às pessoas do que a um edifício, a uma construção. Isso significa que, embora os locais de culto hoje, na nossa cidade, no nosso país, em boa parte do mundo, estejam fechados, eu e você, a gente pode ser igreja agora. A gente pode ser igreja em nossas casas. E como é que seria isso? A gente vai ver também no outro texto bíblico. Atos, capítulo 2, a partir dos versos 42, e a gente vai ler, a partir do verso 42, a gente vai ler até o verso 47. Então, abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 42 até o verso 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bem, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Foi assim que começou essas igrejas nas casas. Tudo em comum. Eles estavam unidos no cuidado uns com os outros. Sim, os que tinham mais serviam com as suas posses, os que tinham menos, de modo que não havia necessitados no meio deles. As necessidades de todos eram supridas. A igreja começa como uma comunidade solidária. Vocês acham que nos dias que a gente está vivendo, isso é necessário e viável? A igreja ser uma comunidade que percebe as suas necessidades internas e ao seu redor e pode estender o braço e a mão para ajudar? Eu creio que sim. Eu fico feliz porque isso já está acontecendo entre nós. E novamente, nesse texto, há uma ênfase na perseverança da igreja primitiva. O texto diz que eles não perseveraram só em oração, como a gente viu no nosso primeiro texto. Diz também que eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na ceia do Senhor, que era o partir do pão que acontecia de casa em casa. Mais uma vez, a gente vê a centralidade dos lares na experiência cristã. Bíblia, oração e refeições caseiras, regadas de alegria e louvor a Deus. Isso é um resumo, uma síntese daquilo que eram as igrejas no primeiro século. Bom, você deve ter reparado que há uma expressão de que eles faziam tudo com singeleza de coração. Essa expressão, no original grego, ela significa literalmente livre de pedras. O que isso significa? Transmite a ideia que o coração deles era como se fosse um terreno liso,
onde alguém podia caminhar sem tropeçar. Ou seja, as pessoas eram fáceis de lidar. As questões eram tratadas com maturidade, com diálogo. As pessoas não eram pedra de tropeço umas para as outras. As pessoas não dificultavam a vida umas das outras e nem viam no outro um inimigo. Elas aprenderam a viver em comunhão, apesar das suas falhas e pecados. Elas perceberam que elas eram uma família e que precisavam estar juntas. Havia real unidade, havia amor fraterno, fruto do Espírito Santo na vida deles. Sabe qual foi o resultado? Contágio e massa. Exatamente. Sabe aquela curva exponencial de contaminação do Covid-19 que a gente costuma ver nos noticiários? Pois é. Então, é semelhante à curva do crescimento da igreja no seu início. Foi exponencial. 3.000 se converteram num dia, 5.000 se converteram no outro e assim por diante. Deus ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. E detalhe importante, não sei se você prestou atenção no texto, mas diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. Exatamente. O amor visto entre os cristãos era admirável e levava as pessoas a quererem desejar Cristo também. Será que será que você, será que nós como cristãos, será que o povo cristão hoje é admirado? Será que a gente precisa rever algumas coisas? Será que a gente precisa voltar para as casas e crescer no nosso relacionamento para que a gente possa, de fato, experimentar um amor genuíno e esse amor contagiar outras pessoas também? A igreja nasceu como uma família de oração que, sob as palavras de Cristo e a influência do Espírito Santo, viveu o perdão e disseminou a cura e a salvação de Deus para todo mundo. Quero contar a história para vocês, uma breve história da Dulce, a senhora Dulce, Dulce Coelho. Sim, ela é uma senhora de Pouso Alegre, Minas Gerais, que foi infectada pelo Covid-19 com 84 anos de idade. Em reportagem ao Estado de Minas e ao Pouso Alegre Net, a sua filha, a médica Carmen Coelho, relata a luta contra o vírus que ela, sua mãe e toda a família enfrentou, mas que felizmente terminou com a cura da doença. Enquanto cuidava da mãe, Carmen ressalta que não apenas os cuidados médicos contribuíram para o seu restabelecimento, mas especialmente a fé. Sim, a confiança em Deus da senhora Dulce e a confiança em Deus da doutora Carmen foram cruciais nesse processo, mas não só, semelhantemente também foram as orações e a fé de toda a família. Eu conheço um dos filhos da senhora Dulce, que é o Rodrigo Coelho, e tenho o privilégio de experimentar a amizade com ele e com toda a sua casa. Eles me relataram que toda a família perseverou em oração e, inclusive, mandaram vídeos especiais de oração e encorajamento para essa senhora nesse momento tão delicado. Muitos amigos, muitos parentes se envolveram numa corrente de oração e de fé por ela. Nós, inclusive, no Espaço Novo Tempo, também tivemos o privilégio de interceder pela senhora Dulce, nesse propósito. E o desfecho é a alegria de nós vermos essa radiante senhora livre desse vírus. Essa história ilustra belamente como que uma família unida em oração pode trazer cura. Você não acha? O nosso mundo foi infectado com um vírus pior do que o Covid-19. Esse vírus chama-se pecado. Sim. Ele pode levar as pessoas à morte eterna. Hoje, eu e você somos chamados para experimentarmos o perdão de Deus em nós e em nossas famílias e podemos, a partir de nossas casas, cheios do Espírito Santo, contaminarmos outros com as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Nem todas as histórias dessa pandemia terão um final feliz aqui nessa terra. Infelizmente, esse vírus tem levado e levará muitas pessoas. Contudo, para quem foi contaminado pelo amor de Cristo, aceitando como o Senhor, Salvador e maior tesouro das suas vidas, o coronavírus nunca será um fim. Apenas um intruso inoportuno, mas que vai ser passageiro, que vai passar. Os que receberam infusão do sangue do Cordeiro têm a garantia
da vida eterna e estão imunizados para sempre contra a segunda morte. Concluindo, amigos, para que a igreja atingisse os pontos mais distantes da terra com as boas novas da salvação em Jesus, eles deveriam tomar uma atitude simples de ficar em casa, em oração, colocando as diferenças de lado, para que o Espírito Santo agisse através da vida deles. Aqueles 10 dias de confinamento, onde aprenderam a perdoar uns aos outros e dependerem de Deus, resultou numa era de ouro da igreja cristã, que cresceu exponencialmente. O evangelho avança quando os cristãos se espalham, não quando eles se juntam. E é hora, agora que a gente está espalhado, de sermos igreja onde nós estamos, a partir das nossas casas. Eu quero te convidar para escrever aqui embaixo nos comentários como que você pode ser igreja aí na sua casa. Como que você pode espalhar o bem, a paz de Deus nesses dias, o Evangelho, e alguma mensagem que traga esperança e renovo para pessoas que estão perto de nós ou longe de nós, desesperadas. Que você dissemine boas novas por aí, a partir da sua casa, e que o mundo seja contagiado com a paz de Deus. Vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos porque estarmos em casa não é um impedimento para sermos igreja. Desde o início, o Senhor moveu poderosamente os discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, a partir das suas casas, cheios do Espírito Santo, para serem uma bênção na sua cidade e para todo mundo. Pai, nos abençoa a todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, para que a gente possa experimentar o Teu poder, para que a gente possa experimentar o Teu perdão, para que a gente possa experimentar a graça de Jesus, e que isso não fique só com a gente, que isso possa disseminar para todos os outros. Eu te agradeço imensamente pela bênção que o Senhor concedeu à senhora Dulce, pela cura que ela experimentou, por ela não ter mais esse vírus no seu corpo. Eu te agradeço pelo amor que essa família e esses amigos ofereceram a ela. E obrigado porque o Senhor, através de tudo isso e através dos cuidados médicos também da sua filha, e de todo esse envolvimento espiritual e de dedicação, pôde causar restauração para essa senhora. Eu te peço, Deus, que o teu amor possa curar e trazer restauração física para muitas pessoas, para milhares, milhões, bilhões de pessoas no mundo, mas que especialmente, acima de tudo, possa trazer cura espiritual, que possa trazer salvação, que possa trazer redenção. E que ainda que um vírus, um mal, qualquer doença possa de alguma forma atingir cada um de nós ou a nossa família, acima de tudo, a gente experimente a redenção, a gente experimente a salvação, a gente experimente a vida eterna em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. No próximo sábado, às 10 horas, a gente vai estar aqui de novo nas nossas redes sociais para concluir essa série. Você está convidado para participar com a gente. E se você gostou, se de alguma forma te edificou esse momento que a gente teve aqui para conversar e refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, quero te encorajar a compartilhar isso com alguém, compartilhar isso com outras pessoas, a você curtir a nossa página, curtir também as nossas publicações, e se você estiver no nosso canal do YouTube, inclusive, se inscrever e ativar o sininho, aquelas paradinhas ali, se inscrever no nosso canal. E a gente está junto aqui para você receber as notificações, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe e que vocês tenham um excelente sábado na presença do Senhor. Valeu, um grande abraço. Tchau, família.